Fala galera, beleza? Esses dias eu comentei sobre a importância da lei seca, falei, né, da necessidade dela ser lida com eficiência, ser lida com calma, e falei também sobre a construção de um material de estudo que futuramente vai ser utilizado na revisão, né, do conteúdo, enfim. Eu vou mostrar para vocês o que eu fazia, né? Então, como que eu me organizava. Então, por exemplo, isso aqui é um papel uma folha de quando eu estava estudando para o concurso do Senado, faz um tempinho. Por exemplo, fui lá estudar o regimento interno do Senado. Ok. Então, eu pegava o título 1 do regimento e tentava colocá-lo dentro de uma página. A meta sempre era tentar reduzir em uma página os bloquinhos de matéria que a banca cobrava. Na época era a FGV. Então a FGV chegava assim, ó, Regimento Interno do Senado, título 1, título 2, título 3, por exemplo, nem lembro mais quantos tem. Então eu tentava colocar uma página para o título 1, uma página para o título 2, uma página para o título 3. Com o tempo, você verá que não dá para sempre fazer isso. Às vezes você vai chegar numa estrutura, título 1, são tantos capítulos, tudo mais, que você falou, opa, calma aí, deixa eu organizar de outra forma. Vou organizar então por capítulos. Então cada página vai ter um capítulo e aí então nas páginas aqui vão ter 5, 6 páginas para eu poder organizar um título da lei, enfim. Ou, que é o caso que eu vou mostrar agora. Então, ó, era uma bagunça, mas que eu entendia. Eu acho que esse que é o ponto importante, tá? Então eu ia colocando os itens. Então, por exemplo, aqui, ó, o capítulo 1 do título 1, que eu puxava aqui uma setinha, né, ó. Ele fala sobre a sede. Então ele falava que sobre o Palácio do Congresso Nacional. Tá vendo aqui eu colocava CN, né? Então é Congresso Nacional. O segundo item, em determinadas situações, o Senado poderá reunir-se eventualmente em qualquer outro local por determinação da mesa, a requerimento da maioria dos senadores. Então, era do capítulo 1, que falava sobre a sede do Senado Federal, eu considerei que existiam essas duas informações importantes a ser guardada. E eu fazia isso com todo o material. Pois bem. No caso aqui de hoje, que eu vou dar um exemplo, eu fui lá pegar o edital desse concurso de agora e vi lá, Código Penal, primeira disciplina lá. Primeira disciplina não, Código Penal. A primeira coisa que eles pediram, artigo 1 ao artigo 12, né, ao 12º artigo. Eu vim aqui, eu imprimi. Deu 3 páginas, fui lá no planalto.gov e imprimi, tá? Os 12 primeiros. Porque seria aquele bloquinho, é isso que eu quero que vocês entendam no edital. Tentar agrupar os pedidos de leis, de códigos que o edital nos exigir. Então ele colocou o artigo 1 ao 12º e imprimi. E agora eu vou começar a estudá-lo e vou organizar isso para memorizar de forma mais fácil. Vamos lá, a gente precisa saber sobre o que fala nesses 12 artigos. E aí vem as coisas assim, por exemplo, 12 artigos é pouco, né? Isso aí eu tenho que ler tantos artigos por dia. Cara, se você for fazer uma leitura de qualidade, em 2 artigos já está muita coisa. Por quê? É legal você ter uma página assim branca no final. Eu já escrevi algumas coisas aqui para adiantar, mas é legal porque ao mesmo tempo que você pega depois para ler, para estudar, você já tem um resuminho aqui atrás. Acho que isso ganha tempo, é bem interessante. Vamos lá. Então, como que eu faria para construir esse meu material, para memorizar a lei seca e depois revisar a matéria? Então, eu escreveria primeiro sobre o que a gente está estudando. Título 1, a gente está falando sobre Código Penal. Título 1, da aplicação da lei penal. Então, eu venho aqui atrás e escrevo. Código Penal, título 1. Código Penal, título 1, da aplicação da lei penal. Então, ele vai falar da aplicação. Bom, então você vai falar da aplicação em quais situações, em quais circunstâncias? Então, vamos analisar.
Olha, tem aqui, ele fala sobre a questão do tempo, né? Sobre a questão primeiro da anterioridade da lei, quando a lei ainda nem existe. Ele fala depois da lei no tempo, a partir do momento que ela passa a existir. Ele fala sobre a lei excepcional ou temporária, ou seja, por um determinado período de tempo. Sobre o tempo do crime, quando ocorre o crime. Sobre a territorialidade, onde ocorre. O lugar, territorialidade. A pena cumprida no estrangeiro, a eficácia da sentença estrangeira, a contagem de prazo, frações não computáveis da pena, legislação especial. Ele trata então, aqui eu já contei antes, ele trata de 13 assuntos nesse pedacinho aqui. 3 páginas, 13 assuntos para dominar. Tá? Então, como que eu faria o esquema? Eu tinha uma professora, eu não fiz direito, eu fiz economia, e eu tinha uma professora que ela era muito boa nessa questão de fazer pesquisa, pós, tudo. Eu trabalhava com ela um tempo, e uma vez ela me falou uma coisa assim, olha, eu falei, Dolores, quando que eu transcrevo o que o autor que eu estou lendo aqui disse, e quanto eu tento, qual situação eu tento dizer com as minhas palavras aquilo que ele está dizendo. Ela falou assim, olha, Jonas, a ideia é sempre tentar ler, né, aqueles autores que estão servindo de base para pesquisa e trazer, né, para o seu linguajar, para o nosso linguajar, aquilo que foi dito. Porém, vai chegar algumas situações que você vai ler e vai reler e você vai ver que foi escrito com uma primazia de tal forma que você não vai conseguir encontrar nada melhor para colocar. Então, nesse caso, você abre as suas aspas e transcreva aquilo que já foi dito anteriormente, você transcreve no seu trabalho. Beleza. Eu acho que aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu uso pelo menos a mesma lógica. O artigo 1º, quando ele fala da anterioridade da lei, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não dá para... é praticamente impossível você tentar dizer isso de uma forma mais eficiente do que já foi dita pelo legislador. É muito bom. Olha, não há crime sem lei anterior que o defina. De fato, como que eu vou ser punido por algo que nem era considerado errado, né? Não se tocou no assunto? Não há pena sem prévia cominação legal. Também, como que eu vou ser punido se não existia prescrito, né? Não havia nenhuma prescrição prévia de que aquele comportamento ensejaria determinada pena. Então, eu vou copiar exatamente aqui o assunto anterioridade da lei. Eu vou colocar, por exemplo, assim, um entre parênteses, só para eu saber do que é, ó. Anterioridade da lei, eu vou colocar entre parênteses artigo 1º e eu vou transcrever exatamente essa frase aqui, porque ela é muito boa, ela já está muito concisa, perfeito. Aí vamos lá. Bom, eu já estou sabendo sobre a questão da anterioridade da lei. Vamos para o segundo assunto. Lei penal no tempo. Então vou escrever aqui. Lei penal no tempo. Então vamos ler agora sobre como que eles falam isso aqui. Então ele vai falar o seguinte, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela, né, dessa lei posterior, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Bom, isso faz sentido, né? Existia uma lei definindo algo que era crime, existia uma prévia cominação legal, eu contrariei a legislação, fui incurso naquele fato, posteriormente uma lei deixa de considerar aquilo crime. Então faz todo o sentido que aquela sentença condenatória
tem os seus efeitos penais anulados. Bom, legal. Mas será que eu não poderia escrever de outra forma? Então, por exemplo, eu poderia colocar assim, ó. Eu até escrevi aqui antes. Um exemplo. Surgindo lei que deixa de punir determinado fato, implica os efeitos penais da condenação deixam de existir ou acabam. Então, por exemplo, nesse caso, como que eu faria aqui? Eu colocaria aqui o artigo 2º para saber sobre o que se trata, né? Artigo 2º, e escreveria. Aí eu venho aqui e escrevo, então. Então, eu tenho o assunto, eu sei que se refere ao 2º artigo, e vou escrever. Surgindo lei que deixa de punir determinado fato, qual que é a consequência? Acaba os efeitos penais da condenação. E eu vou fazendo isso com toda a lei seca. É demorado, leva tempo, mas você vai construir um material extremamente rico, um material que você compreende, você vai bater o olho, você vai economizar um tempo absurdo depois, tá? Então era essa dica que eu ia passar. Eu fiz dessa forma, deu certo, muito certo. Então fica aqui, caso alguém queira também fazer assim, vai desenvolvendo. E aos poucos você vai falando, você vai bater o olho depois no que na matéria, você vai falar, nossa, essa aqui tá grande, eu vou ter que dividir em mais vezes. Ah, não, isso aqui tá pequeno, eu vou dividir em menos vezes. E assim vai, tá? Às vezes você vai pegar uma parte lá vai dar uma página só. Você vai dar uma pagininha só e no verso você vai fazendo o teu resumo. Eu acho isso muito legal, tá? Então não vou me alongar mais para não ficar uma coisa muito chata, mas fica aí pro final de semana essa dica aí para vocês, beleza? E qualquer coisa aí que eu puder contribuir, qualquer dúvida, vocês escrevam lá a mensagem que aí eu tento também ajudar dentro do possível, tá?